Muito bem, cara. Se há um tema, um assunto que realmente é bastante desinteressante para mim, é a moderna questão de proteção ao meio ambiente. Tal como ele é proposto, como ele é apresentado por seus líderes mundiais, né, pelos representantes mundiais, né, deste tema e deste movimento. Inclui aquela tal da Greta, né, bem como por ONGs. Porém, o que é interessante a mim é o conjunto de reações, né? As reações que as pessoas têm diante disso. Então, se nós juntarmos pelo menos os dois neurônios em nosso cérebro, né, nós poderemos entender pelo menos uma questão bastante, não diria controversa, mas assim, algo que parece até ofender a inteligência. Bom, desde pequeno eu ouço falar do tal buraco na camada de ozônio. Bom, você pesquise um pouquinho aí, você vai perceber que ozônio é um gás e ele forma uma parte da atmosfera, a tal da ozonosfera. E como na natureza tudo é equilíbrio, não pode haver buraco no ar, não pode haver buraco. O ozônio é um gás, não se pode fazer buraco em gás. Você pode até dizer que por conta de causas naturais ou de causas artificiais, essa camada, essa ozonosfera pode ficar mais rarefeita, né? Pode-se colocar isso como um efeito da ação do homem, né, o tal fenômeno antropogênico, ou efeito da própria natureza, e isso há também. E as suas consequências poderiam ser extremamente trágicas, né, para o nosso planeta, tá? Mas, da mesma maneira que o ar, tenta fazer buraco em água. Então, como é que pode isso? Como é que se pode colocar o assunto dessa maneira, tão superficialmente e nesses termos? Buraco na camada de ozônio. E por que ele se concentra só num lugar? Eu vou questionar aqui. Dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Beleza. Mas aí eu proponho uma coisa. Há mais ar na Amazônia ou no deserto do Saara? Ou há tanto ar, tanto oxigênio na Amazônia quanto no deserto do Saara? O oxigênio que está no deserto do Saara é produzido pela Amazônia? Ué, não aprendemos também? E olha, cara, professores de esquerda, isso já desde o tempo que eu fazia cursinho pré-vestibular, professor, aqueles mais comunas possível, eles diziam, cara, não é a Amazônia não é o pulmão do mundo, você tem a questão das algas marinhas, né? A maior parte da superfície do planeta está repleta de mar, ela é repleta de água. Então, quer dizer, a questão é toda controversa e todos nós precisaríamos, nós, réis mortais, precisaríamos nos informar, pelo menos o mínimo, para poder dialogar sobre o assunto, mas tem gente que já acredita na coisa. Faça uma enquete aí. Quantas pessoas acreditam, né, uma enquete mundial, não só no Brasil, mundial, quantas pessoas acreditam que há um buraco na camada de ozônio? Beleza. Quantas pessoas acreditam que está havendo o derretimento das calotas polares e que isso pode acarretar em inundações em todos os continentes? É bem provável que a maioria acredite que isso está ocorrendo, esses fenômenos estão ocorrendo. Porém, todos os anos as praias estão cheias de pessoas. Inclusive, um dos arautos, um dos profetas apocalípticos do derretimento das calotas polares e de outros problemas ambientais, que é o senhor Al Gore, recentemente adquiriu uma propriedade, uma casa beira-mar. Então, todas essas pessoas que acreditam em buraco na camada de ozônio e derretimento das calotas polares, mas que estão lá na praia, todo fim de ano fazem questão de estar na praia, todas elas estão preocupadíssimas com isso, né? Todas elas já entenderam, né? Será que todas essas pessoas também já intuíram que provavelmente isso não está acontecendo agora, então que elas podem permanecer por enquanto à vontade na praia? Será que é isso? Você vai aqui para o litoral do Paraná, cada vez mais você passa lá, o litoral está cheio de prédios e de casas novas. Será que todas essas pessoas acreditam no buraco na camada de ozônio e no derretimento das calotas polares? Pô, assim, é juntar A com B.